Olá, Boa noite, doutor Francimar Ferrari, tudo bom? meu amigo, tudo bem? Como é que você tá, cara? Tudo Tranquilo? tranquilo? Há quanto Alegria de tempo? encontrar. Quanto tempo, né? E aí? Carioca? Estou Carioca agora? quase É? virando carioca. Até aprender a surfar, estou aprendendo. Mas quero voltar para Pernambuco. Um dia eu volto. Quando voltar aqui, vamos cair então, hein, cara? Se Deus quiser, se Deus quiser. Então, Vamos conversar mais. pessoal que não conhece Francimar, tem muita gente aqui da faculdade que eu dou aula, então vou apresentar por você um pouquinho aí para o pessoal. Eu falei que ia ter essa live, o pessoal vai estar presente. E aí falar um pouco sobre Francimar. Conheci Francimar desde lá de 2006, na verdade. Eu comecei a trabalhar com Francimar, mas eu conheci ele antes, né? O primeiro momento que eu conheci Francimar foi naquelas jornadas da Procardio que tinha lá no Hospital Esperança. Eu ainda como Ih, estudante lá, em 2004, 2005, fui levado, eu acho que foi mais ou menos esses anos aí, fui levado por amigos para ir para essa jornada lá da Procardio. E aí foi quando eu comecei a ver essa área da fisioterapia, terapia intensiva e fisioterapia respiratória. Mas a jornada de Francimar é muito mais antiga, né? Começou lá desde 1997, quando se formou pela UFPE, formou vários profissionais. Todo ano, quando eu trabalhava com ele, era trazendo estagiário para o Hospital Esperança, então era sempre chegando estagiário lá no hospital, tanto na parte prática, na parte clínica, e até os profissionais mesmo. Eu digo assim que eu fui formado, mesmo não tendo estudado com ele, não tendo estagiado com ele, mas fui formado naquele período lá de rotina do Esperança, dessa cobrança diária ali, de ser atingido as metas dentro do Hospital Esperança, eu fui praticamente formado também pelo Francimar e toda aquela equipe da Promocardio, como Lívia, Indianara, Eduardo Érico, Valdeci, Flávio. Era uma equipe lá que, quando eu cheguei, que abraçava a gente ali e levava para a gente a cobrança. Tinha, mas você tinha que conseguir dar o resultado. Ele é especialista em fisioterapia cardiorrespiratória pela Sobrafi, em terapia intensiva também, tem mestrado em ciências biológicas e fisiologia pela Universidade Federal de Pernambuco, é coordenador acadêmico da pós-graduação de fisioterapia cardiopulmonar e fisioterapia e terapia intensiva pela Faculdade Redentor, em Recife, é coordenador geral de serviço de fisioterapia do Hospital Esperança, lá da Rede Dor, Recife também, coordenador do serviço de fisioterapia da UTI Geral e preceptor de residência do Hospital Agamenon Magalhães, é diretor técnico administrativo do Grupo Mocar de Fisioterapia e é membro da Comissão Nacional de Honorários e Procedimentos Fisioterapêuticos do COFITO. E assim, é um prazer ter você aqui, Francimar. A ideia que eu tive de chamar você é que eu sei que você está colocando a mão em prática, fazendo a estimulação. E uma coisa que eu gosto muito de falar, tanto no hospital, na faculdade que eu ensino, é que não é só falar e fazer, né? E você, eu sei que está fazendo, você está colocando a mão em prática, está fazendo o atendimento com a eletroestimulação, de que eu ainda não consegui fazer a eletroestimulação nos pacientes com Covid, pela sobrecarga que a gente está tendo no hospital, mas é uma coisa que tem que abrir uma luz e dizer, olha, vamos tentar atender com a melhor qualidade, realizar a conduta com a melhor qualidade e não esquecer que a fisioterapia não é só a ventilação, a fisioterapia dentro da terapia intensiva e no ambiente hospitalar é muito mais do que isso. E eu lembro quando eu comecei a ver essa estimulação dentro da terapia intensiva, foi o Cancimar, que estava lá no Hospital Esperança, chegou com a estimulador, todo mundo olhou assim, lá de 2006 para 2007, que danado o Cancimar trazendo esse estimulador aqui para a gente fazer dentro da terapia intensiva. E foi lá dentro do, lembro direitinho, leito 15, ficava lá aquele leito separado da UTI, né? Eu lembro até o nome da paciente, mas eu não vou dizer, uma paciente que estava no desmame prolongado lá, e a gente começou a fazer essa estimulação lá no Hospital Esperança. E, Francimar, o que é que você viu aí que modificou, que teve de alteração desde esse começo aí, de que a gente começou a utilizar, do que tinha na literatura, do que tinha na prática para os dias de hoje, da estimulação dentro da terapia intensiva? Fala, Chico. Posso chamar de Chico? Enfim, Pode. cara, eu quero falar de ti. Então, assim, que bom essas lembranças, viu, Francisco? Porque era um momento, era assim, a gente estava iniciando essa proposta de começar a estimular. E eu queria falar um pouquinho da história, porque eu procurei hoje, cara, mas não tive tempo. Eu cheguei em casa muito tarde. A correria, como você falou, tá enorme aqui nos hospitais. E olha que eu só estou em dois frontes, né? Que é no Hospital Agamenon Magalhães e no Hospital Esperança, um hospital público e um outro privado, né? Mas com 3 UTIs atendendo paciente Covid no privado e a UTI
lá no público já tem uma UTI de 30 leitos e a UTI geral do Agamenon, que é aquela mesma UTI, com 18 leitos e lotada de pacientes Covid-19. Então, há mais ou menos um pouco menos de um mês, a gente começou a receber em larga escala esses pacientes e tem sido uma experiência bem interessante. Bem, você lembrou, eu cheguei em casa, eu queria achar um vídeo, rapaz, deste paciente, eu acho que deve, eu não lembro, não tenho uma memória tão boa quanto a tua para lembrar o nome da paciente, mas eu lembro muito bem de que a gente pegou um eletroestimulador, né? E era um eletroestimulador que eu tinha acabado de comprar, porque eu ficava todo dia, você deve lembrar, passando a visita e falava, poxa, cara, por que a gente não eletroestimula esses pacientes? O paciente está aqui, imóvel. Enquanto está imóvel, a única coisa que a gente pode fazer é mobilização passiva, posicionar e esperar o paciente acordar. Estava começando a ver aquele despertar para a mobilização precoce, né? E eu sempre ouvia dos meninos falarem, mas o professor não pode, o paciente está sedado, isso é uma contraindicação, como é que vai? Você lembra disso? Lembro, sim. Começaram a sair os primeiros trabalhos, eu me lembro daquela força-tarefa capitaneada pelo professor Grosselink, que tem uma frase memorável, né, que ele diz assim, olha, em pacientes, terapia intensiva, incapazes de realizar contração muscular voluntária, a eletroestimulação pode ser uma ferramenta interessante para prevenir, né, fazer contração muscular de forma involuntária e prevenir a fraqueza muscular adquirida na UTI. Bem, a partir daí a gente foi colocar, e vou voltar então para aquele dia. Eu não sei se você lembra, a gente colocou o eletroestimulador na paciente e nada aconteceu. Lembra? Lembro. Depois colocou no meu braço. Exatamente. Topamos todos os parâmetros e nada aconteceu. Eu falei, nossa, esse negócio não funciona, né? Aí a gente colocou no teu braço, você lembra? Aí, no teu braço, tá funcionando. Que eu até falei, eu comprei o eletroestimulador novo e não está funcionando. A gente colocou no paciente de volta, nada acontecia. Colocava, e aí foi quando a gente começou a entender que não seria tão simples, né? E hoje a gente já tem isso meio que claro, que tem pacientes que respondem, tem pacientes que não respondem à eletroestimulação. Bem, Chico, satisfação estar aqui contigo. Eu não sou um cara que fica muito à vontade com live, não, tá? Então, assim, mas eu estava com muita vontade de conversar um pouquinho e lembrar, e por ter sido um convite teu, e por lembrar da história que a gente viu lá, porque o Francisco ele tinha que ser militar. Vou falar um pouquinho de ti. Era um cara que era conhecido como Chico Ranziza, porque ele reclamava de tudo, mas era um cara disciplinado, não é reclamar, ele questionava tudo, ele tinha um senso crítico muito forte, tudo ele questionava, tudo ele queria explicado, tudo ele... E, ao mesmo tempo, uma disciplina que eu falo de ti todos os dias, cara, quando eu falo, olha, tem profissional que a melhor propaganda que ele pode ter é quando ele se esforça e faz o seu atendimento da melhor forma possível, faz o seu plantão da melhor forma possível. Você era um cara assim, né? E o que me chamava a atenção era a tua disciplina, mesmo quando você não concordava, você falava, não era para fazer, eu tenho que fazer e seguir exatamente o que tinha sido acordado. Bem, o que mudou? Né? Então, a satisfação está aqui contigo. O que mudou? Mudou, acho que mais conhecimento, né? Mais naquela época nós tínhamos poucos estudos, hoje a gente tem um volume bem razoável de estudos sobre eletroestimulação no paciente crítico. Na reabilitação cardiopulmonar como um todo, pacientes cardiopatas, pacientes pneumopatas, a base de evidência só cresceu, né? Pacientes diabéticos, pacientes nefropatas, enfim. Então, o interesse do fisioterapeuta respiratório, cardiorrespiratório e do fisioterapeuta em terapia intensiva pela eletroestimulação, ela aumentou significativamente, graças a Deus. E a gente não botava isso dentro da nossa rota e dentro do nosso arsenal de recursos terapêuticos no dia a dia. Na esfera ambulatorial, a gente não tinha essa vivência ainda, mas na esfera hospitalar e particularmente na terapia intensiva. Então, esse interesse fez com que não é só aqui no Brasil, que muitas publicações vieram, né? Então, hoje a gente tem uma base de evidência mais forte para justificar o uso da eletro. E, assim, a experiência de estar usando isso no dia a dia nos deu mais quebra de alguns paradigmas e entendimento de quando é o momento mais adequado de usar, quem são os pacientes que respondem, quem são os pacientes que não respondem. E eu diria o mais importante, que eu acho que de um tempo para cá a gente aprendeu a fazer, que é individualizar
o treinamento, a eletroestimulação para cada caso. É claro que a gente precisa de um protocolo, é claro que a gente precisa de uma diretriz, mas na terapia intensiva, sobretudo, a gente precisa individualizar, porque é um paciente que ele tem uma condição clínica que é muito volúvel, que a cada momento, talvez o ajuste da eletroestimulação e do treinamento que você vai fazer, ele vai ter que seguir a circunstância do momento e considerar esse princípio também. Não só o princípio da sobrecarga, da individualidade, da reversibilidade, da especificidade, mas da circunstancialidade para cada caso que tem a ver com a condição clínica do paciente e a exposição aos diversos fatores de risco. Então, eu acho que hoje a gente já tem mais claro quem são os pacientes que têm indicação, uma rota de quem são os pacientes que seriam, a eletroestimulação seria contraindicada. Muitos casos que naquela época a gente entendia como contraindicação absoluta, hoje a gente entende que pode ser relativizado, sobretudo quem está na prática clínica, né? Uhum. E a gente entende quais são as limitações da eletroestimulação. E o que é melhor, Chico, é olhar para frente e ver o que está surgindo de tecnologia nesse sentido. Uhum. Porque quando há o interesse do uso, há o desenvolvimento de tecnologia que eu acho que nos próximos anos vai ser uma coisa muito promissora, no sentido de tornar a eletroestimulação no dia a dia mais factível e quebrar essa barreira que você disse, por exemplo, que é a de, por exemplo, poder eletroestimular o paciente e isso não gerar uma carga, uma demanda de trabalho a mais, que você não deixe de priorizar o restante das ações de fisioterapeuta na terapia intensiva, né? Que no caso da Covid-19 eu só ouvia falar de terapia ventilatória. Particularmente, não tenho tido dificuldade de ventilar os nossos pacientes aqui, com raras exceções. Então, Uma coisa... a ventilação mecânica não tem me dado trabalho. Então, a gente está focando muito mais na mobilização. Porque, assim, uma coisa que você está colocando aí que não está dando trabalho, porque você tem uma equipe bem homogênea, né? No local que você trabalha, você tem uma equipe bem homogênea que, assim, se tem fisioterapeutas, médicos, enfermeiros homogêneos, que vê que, na verdade, a gente tem uma sobrecarga da quantidade de pacientes, mas se você tem um conhecimento para realizar as condutas, você consegue realizar todas as condutas, tanto da parte da fisioterapia, da ventilação, da parte do treinamento muscular, da parte do desmame, e atuar de uma maneira efetiva. Quando a gente tem locais que são mais heterogêneos, que você tem uma sobrecarga, muitas vezes, porque uma conduta simples que poderia ser realizada já ia resolver o problema e fica se voltando, vai e volta e não consegue resolver o problema, termina você não conseguindo gerar a conduta que seja efetiva e eficaz. Então, uma das coisas que eu estou observando, no hospital a gente tem vários UTIs lá, então a gente está observando isso, que muitas vezes, se você souber o que realizar, se você tem uma conduta simples, você vai conseguir realizar outras condutas que sejam mais benéficas para o paciente, em vez de ficar indo e voltando naquelas condutas que fica repetitiva, né? Que você não vai ter resultado e você está ali tentando uma coisa que não vai ter resultado. E uma das coisas que foi... Pode falar, se quiser, pode falar. Não pode falar, termina, por favor. E uma das coisas que foram colocadas para mim aqui, eu coloquei algumas perguntas para o pessoal realizar, o pessoal da faculdade fez, sobre a dificuldade que está tendo já no Covid, como é que está conseguindo gerar esse atendimento aí? Mas aí você já respondeu, como você está conseguindo gerenciar esse atendimento da parte da eletroterapia com a parte dessa sobrecarga que está tendo na ventilação? E aí é isso que eu queria que você falasse, que eu já dei uma introdução aí dessa homogeneidade, das condutas serem pontuais e conseguir dar resultado e quando você tem um conhecimento técnico profissional. Né? Perfeito. Eu acho que, sobretudo, Chico, é importante estabelecer critérios para quando começar, por exemplo, a eletroestimular os pacientes. A primeira semana da gente aqui foi muito crítica, porque você deve lembrar da UTI do Agamenon Magalhães, nós temos 18 leitos. E aí a gente passou uma semana com a UTI praticamente vazia, porque a gente estava dando alta para os pacientes, para que ela passasse a ser uma UTI Covid-19. Bem, a última alta aconteceu num domingo, uma sexta-feira. Não, foi num domingo. Em 2 dias, nós tivemos 18 admissões. Eu me lembro que na terça-feira, por volta de umas 18 horas, eu estava conversando com a equipe lá Falei, eu nunca vi isso na vida.
nós temos 18 pacientes, todos estão entubados, 16 têm índice de oxigenação abaixo de 200. Né? 6 estavam em ciclo de prona. Então, a gente não entendia mais ou menos o que era. Então, a gente, hoje, por exemplo, tiveram alguns pacientes falando, não vamos pronar. Vamos esperar, vamos... Então, assim, esse primeiro contato, e por ter uma equipe muito homogênea, como você falou, uma equipe que já trabalha há muito tempo e que é uma equipe que eu me sinto um cara privilegiado, porque tanto no Esperança quanto no Agamenon Magalhães são times que já funcionam há muito tempo e são times que o comprometimento e essa relação interdisciplinar é o ponto forte. E é o que me faz me manter nessas instituições há tanto tempo. Então, rapidamente, a gente entendeu isso. Então, a primeira semana foi de aprendizado, como ventilar esses pacientes, os primeiros 15 dias. E depois a gente começou a ter os primeiros casos de pacientes que tinham critério para iniciar desmame. Né? Uhum. E a eletroestimulação tinha uma série de dúvidas em relação a como é que a gente vai fazer. Primeiro que uma nova forma de trabalhar, porque cuidado com a contaminação, com as EPIs, com o risco né? Foi algo que também a gente teve que criar um protocolo, um processo para isso. E o primeiro paciente que a gente eletroestimulou foi um paciente que ficou 12 dias bloqueado. Um bloqueador neuromuscular. Um paciente diabético, hipertenso, de 44 anos, que ficou muito grave. Eu acho que assim, os mesmos pacientes, não é que a gente errou, mas errou pelo excesso em algumas coisas, porque eu não sabia ao certo como estava dando, mas eu não quero fugir do tema. E aí, depois de 14 dias, eu peguei um eletroestimulador, um Neurodin 2, que você sabe qual é, um eletroestimulador de 2 canais. Né? Simples, largura de pulso 500 microsegundos, enfim. E falei, estava até com um residente nosso, que hoje está dando suporte no Esperança, falei, cara, vamos botar aqui para ver o que acontece. Quando a gente colocou, ele falou, mas você vai botar esse eletroestimulador? Eu falei, bem, se responder com esse, a gente já sabe que, né, é pouco provável que aconteça alguma contração muscular aqui. E não é que aconteceu, o músculo contraiu como se fosse um músculo normal. Porque o que acontece em pacientes como esses, que são muito graves, inflamados sistemicamente, que fazem sepse, que fazem uso de bloqueador neuromuscular, sedação. No caso dele, já estava tomando antibiótico, porque ele fez uma pneumonia associada à ventilação mecânica. No caso dele, ainda tinha hiperglicemia. Né? Esse paciente ele faz uma lesão do tecido neuromuscular, com edema sarcolemal, e edema endoneural, aliás, e lesão do nervo periférico, e diminuição da estabilidade do músculo também, né, da membrana sarcolemal, muito precocemente. O que acontece? O que aconteceu com aquele paciente que a gente foi eletroestimular? Quando você vai eletroestimular, nada acontece, o músculo não contrai. Então, era essa a reação que eu esperava que acontecesse. E aí foi minha grata surpresa, o músculo contraiu e eu fiquei bestificado. O residente até lembra disso, ele deve estar aí, o Everton, que eu dei um grito, falei, pô, contraiu, cara. E aí, a partir daí, vamos entender o que é isso, né? Vamos entender, porque com 14 dias não é normal um paciente que ficou 12 dias bloqueado. E aí a gente passou a eletroestimular todos os pacientes, cara, e todos respondiam. E hoje eu posso dizer que a gente já está com uma série de casos aí de 16 pacientes, a cronaximetria dos doentes, mesmo expostos a muitos fatores de risco para fraqueza muscular adquirida na UTI, para vasto medial e tibial anterior, ela não passa de 200, 300 microsegundos. Ou seja, a estabilidade neuromuscular é preservada. E aí o caminho está aberto. O caminho está aberto para o eletro de uma forma extraordinária, porque a resposta do resgate neuromuscular, do tecido neuromuscular para esses pacientes é algo que é uma característica específica do paciente Covid-19. Como gerenciar isso, Chico? Aí é a coisa que você viu um pouco no Esperança, é gestão, cara. É gestão de prioridade, não é? Chegar todo dia, saber que a gente tem que fazer titulação de PIP, quem são os pacientes que a gente vai titular PIP, qual é o paciente que vai rodar ciclo de prona, por que vai pronar, isso meio que já vem automático, né? E o papel do diarista é fundamental, para ele estar alinhando isso e estar vendo tudo que está acontecendo. E aí você estabelecer o critério para qual é o paciente que já está dentro da janela terapêutica para começar a eletroestimular. E aí,
o que eu posso dizer é que todos os pacientes que nós eletroestimulamos, a musculatura está respondendo de uma forma extraordinária. Então, a janela está aberta para que a gente use esse recurso da forma mais efetiva possível. Só para finalizar essa conversa, nós tivemos uma reunião pela internet com o nosso grupo, e aí fisioterapeutas e médicos, enfim, principalmente do RAN na semana retrasada. E a gente, entre outras coisas, a gente discutiu essa questão. Por que o paciente COVID-19, embora seja um paciente que é exposto aos vários fatores de risco que vão levar o paciente a desenvolver fraqueza muscular adquirida na UTI, pelo menos essa tem sido a nossa realidade, em geral, não desenvolvem aqueles sinais precoces da polineuropatia do doente crítico. E, assim, uma das coisas, a gente notou que o SAPS dos pacientes, em geral, é baixo. O SAP3 não tem sensibilidade para identificar a gravidade do doente. E a falência de múltiplos órgãos que eles têm, em geral, é falência respiratória e, mais adiante, alguns evoluem com falência renal. Mas são poucos pacientes que usam droga vasoativa em doses elevadas. Pelo menos essa tem sido a nossa realidade aqui. Não sei se... É claro que a realidade tem que mudar. Assim, a realidade do meu paciente H-menor Magalhães é totalmente diferente da realidade do meu paciente Esperança. Né? Porque no Esperança a gente pega ele desde o início, a gente entende e acompanha todo o processo. O paciente do hospital público já veio da unidade de pronto atendimento, já ficou algum tempo na emergência, às vezes com 5, 3, 4 dias de ventilação mecânica, e ele já chega com outras complicações associadas ao mau gerenciamento, né, do cuidado intensivo nesse doente. Mas, de uma forma geral, eles respondem ao estímulo elétrico por via transcutânea. E isso tem sido um parque de diversões para mim, cara, porque eu estou imergido nisso aí com os residentes. A gente está conseguindo doações de eletroestimuladores e, enfim, a gente está usando do eletroestimulador local ao eletroestimulador de corpo inteiro no sistema privado, por exemplo, para pacientes que já negativaram e estão na unidade de internamento, na reabilitação dos sobreviventes Covid-19. É isso que eu ia colocar aqui. Eu conheço já e sei que você pegou isso daí, vai levar em frente, vai brigar e vai demonstrar o resultado. E é como se fosse um brinquedo ali, um brinquedo no bom sentido, é querer utilizar para dar um melhor resultado ali para o paciente. E vendo, acompanhando lá sua rede social, eu vi lá as publicações fazendo a estimulação no ambiente da internação, no ambiente da UTI. Eu até mandei uma mensagem um dia lá, mas na correria eu acho que você não deve ter visto. Pô, eu ainda não consegui fazer aqui no hospital. Eu mandei lá na mesma hora. E aí é uma coisa que eu pensei, pô, vou chamar a Francimar para falar sobre esse assunto, que muitas vezes o que a gente está vendo, o foco é feito você disse, né? Ventilação, 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 que muitas vezes a gente poderia modificar, não que não seja importante, é muito importante, deve ser observado, deve ser corrigido, mas a gente teria que observar essa gestão do tempo dentro do ambiente da terapia intensiva, do ambiente hospitalar. Feito você passou, que se eu chego lá na terapia intensiva, eu estou de plantão, eu consigo ter um gerenciamento do que eu tenho do paciente, o que é que eu tenho que fazer, qual é a conduta que eu tenho que tomar. Eu vou otimizar o meu tempo e consigo, dessa maneira, realizar a conduta de forma eficaz, efetiva e eficiente, utilizando os princípios lá de avaliação da cinética funcional, de identificar o que está tendo alteração e gerar a conduta. Então, me perguntaram, mas não tem pesquisa falando com o Covid? Aí uma coisa que eu queria colocar para você. Você acha que precisa de pesquisa dizendo que a eletroestimulação no Covid, ou a gente, como fisioterapeuta, que trabalha com a alteração cinético-funcional, que tem que avaliar o paciente com uma função, que muitas vezes ele pode ter uma doença que não gera alteração da função, e a gente tem que atuar nessa função, a gente teria que ter dados específicos de eletroestimulação com o Covid, ou a gente teria que ter dados específicos para esse tipo de paciente que tem essa alteração cinético-funcional, que gera uma lesão lá da fraqueza muscular adquirida na UTI ou da polineuropatia. A gente deveria pensar dessa maneira ou pensar como o vírus lá que está causando a lesão? Eu penso que tendo a avaliação cinético-funcional, a gente consegue realizar a conduta, porque tem pesquisa demonstrando em relação a esse tipo de paciente crítico, dentro da terapia intensiva, que está com um choque séptico, que depois que melhora do quadro inicial, pode, se tiver as condições clínicas, se tiver o CPK controlado, se não tiver plaquetopenia, se não tiver com febre, você realizar a conduta da estimulação. Queria que você, se possível, falasse um pouquinho sobre isso. Precisa ter essa pesquisa específica para o Covid, ou a gente precisa realizar a conduta de acordo com o que tem da avaliação cinética funcional?
Se me conhece um pouquinho, eu sempre falo isso, Chico. Eu sou um cara da assistência sempre você. Eu me empolgo com aquilo, né? Eu me divirto fazendo aquilo. E assim, mas eu sou um cara muito observador e muito... Então, e gosto muito de ler. Então, assim, é claro que a saúde baseada em evidência é a base de tudo. Vai nos dar segurança, vai nos dar assertividade na condução das nossas rotinas. Mas o nosso diagnóstico, como você falou muito bem, é funcional. A nossa abordagem é funcional, né? O fisioterapeuta tem como base da profissão a cinesiologia, que é a ciência do movimento, e a gente tem que usar isso como terapia. E aí a eletro entra numa fase onde esse paciente ele não consegue fazer isso de forma voluntária. Sendo que também é perigoso, uma vez que ele não te dá esse feedback, que ele está inconsciente. Certamente, nessa fase que você vai estimular, não que a gente não vai estimular posteriormente também, você só muda a técnica, mas que você vai estimular de forma totalmente passiva, a eletroestimulação ela tem que ser vista com certo cuidado, ela tem que ter critérios, sobretudo de segurança. Hoje, na literatura, a gente já tem esses critérios relativamente estabelecidos e eles se aplicam ao paciente Covid-19. Ele é um paciente crítico como qualquer outro. Tá? Então, se está com droga vasoativa em dose elevada, mais que 1 micrograma por quilograma peso ali de noradrenalina, que em geral, volto a falar, a gente não está vendo essa necessidade. Se o paciente está com lactato alto, se a CPK, 13 milimol, se a CPK está acima de 400, é um risco que eu vi logo nos estudos iniciais que esses pacientes desenvolviam muito miosite, faziam rabdomiólise, alguns casos como uma evolução da doença. A gente não tem encontrado isso e por se preocupar por isso, a gente monitorou muito essa variável da CPK, né? Plaqueta, mesmo parâmetro de mobilização, está acima de 20 mil, está liberado, pode fazer. Então, são aqueles critérios de estabilidade clínica, de análise de reserva ventilatória, hemodinâmica e alguns exames laboratoriais que vão te dar o sinal verde para você fazer com segurança. Entretanto, eu diria, Chico, que a gente pode fazer com segurança ajustando a dosimetria para cada situação. O ideal é que seja o mais precoce possível e você ajuste a intensidade e o volume de treinamento que você vai fazer, que eu acho que a gente mais adiante vai discutir sobre alguma coisa de protocolos, né? Mas a gente perdeu a janela de alguns pacientes, eu costumo falar isso, e você me conhece um pouco da época de como era diarista, né? Eu falava, nossa, esse paciente já está aqui 3 dias. É o que eu falo para os meninos, 3 dias. Porra, ninguém começou a lecionar o cara. Ou ninguém pensou que tinha... Então, o diarista tem que ser o chato, né? De todo dia tá lá e ele sabe que era o paciente do dia anterior e ele está acompanhando aquilo. Então, agora a gente afinou mais isso, da gente não perder essa janela, da gente começar a lecionar logo que o paciente mostre sinais clínicos de estabilidade e que a eletroestimulação não venha trazer nenhum risco, principalmente cardiometabólico, né, para esse indivíduo. Então, tendo o sinal, vamos começar. E aí eu queria fazer só uma observação, Chico. Eu sempre escuto dizer porque dá muito trabalho colocar aqueles eletrodos e o esparadrapo, e agora ainda todo paramentado. Quando terminar, tem que passar sulfique em tudo e limpar e jogar para o outro, levar para o outro paciente. De fato, pode ser que dê trabalho, mas enfim. Você, quando coloca no paciente, a gente, em geral, passa 1 hora com o eletroestimulador naquele paciente. 1 hora, 1 hora e pouco. E uma vez por dia é uma dosagem que, se for feita de forma adequada, vai dar certo. Né? Você não precisa fazer mais vezes. Então, você tendo o número de equipamentos adequado, e lembrando que nem todos os pacientes são elegíveis ou vão estar na janela para usar a eletroestimulação, dá para você gerir isso e fazer isso de uma boa. Você bota a eletroestimulação, programa o que você quer. Eu quero 30 contrações, hoje já vai no segundo dia, então vou aumentar para 25 ou 40 contrações e assim vai. E você deixa programado e depois coloca outro. Programa alguns pacientes que você vai fazer de manhã, programa outros pacientes que irão fazer à tarde. O que eu posso dizer é que esse trabalho vale a pena, porque você vê o resultado claramente na manutenção da função neuromuscular desses pacientes à medida que eles acordam. Isso é um fato. Então, não dá trabalho. E, se possível, tenta usar... No hospital privado, a gente tem a possibilidade de usar o eletrodo autoadesivo.
Mas no hospital público, a gente usa o eletrodo de carbono e hoje eu estava numa discussão dessa com os colegas. Olha, eu não vou demorar mais que 5 minutos para instalar tudo isso aqui. E não demora. Pode contar. Uhum. Conta aí para ver se a gente vai demorar mais 5 minutos. Depois que você instalou, é programar e deixar a coisa acontecer. Com certeza. Assim, antes, no hospital a gente estava fazendo antes do Covid, e por isso que quando eu vi suas fotos, eu disse, o que é que eu estou fazendo que eu não estou correndo atrás disso ainda de novo? Então, meio que colocando a culpa como fisioterapeuta mesmo, ó, estão fazendo ainda, dá para fazer, vamos pensar que não ver só um ponto específico, vamos ver outros pontos, vamos ver a reabilitação funcional desses pacientes, vamos tentar progredir esses pacientes. Muitas vezes, não tem que despertar, o paciente é muito grave. Não, o paciente é igual a qualquer outro, vamos avaliar ele, cada paciente de forma individualizada e tentar realizar a conduta de acordo com aquele paciente. E não é Covid, é gravíssimo e não dá para fazer muita coisa. É uma observação que eu tinha, você está lá de Pernambuco, está falando, eu estou aqui no Rio de Janeiro, está tendo esse mesmo pensamento. Muitas vezes você cria o que eu escutei falando essa semana, muitas vezes você está vendo uma coisa que você não é o que está vendo, você está focando num ponto e muitas vezes tem outra coisa ali que era para você estar observando e você não está realizando, que é aquele vídeo do macaco que joga uma bola um para o outro, o macaco passa no meio e ninguém vê o macaco. Você está olhando só a bola sendo jogada de um lado para o outro. Então, vamos ver aí o que está acontecendo nesse paciente. E uma pergunta que me pediram para eu realizar para você é como você está localizando os pontos motores, né, nesses pacientes do COVID. Eu vi você colocando as imagens, tem a imagem do ultrassom, por isso que o pessoal perguntou também se está utilizando para colocar o ponto motor, e aí eu queria ver se você podia responder sobre isso. Não, a questão do ultrassom, vale a gente comentar um pouquinho a respeito. Essa é uma prática que tem sido, sobretudo no Esperança, tem um ultrassom lá que praticamente só a gente usa, né? O pessoal deixa lá e fica... Mas, enfim, a questão do ponto motor é fundamental, sobretudo quando a gente fala do paciente crítico. Porque quando você pega uma pessoa saudável, o pessoal da traumato-ortopedia, que pega atletas, enfim, é mais fácil, porque você vê o ventre muscular, você vê o músculo bem desenhado ali, e você pode usar a técnica miogênica, né, que é botar o eletrodo ali no ventre do músculo e provavelmente você vai achar mais fácil o ponto onde você vai ter a maior estabilidade, a maior resposta muscular e o menor desconforto. No paciente crítico, a gente tem que lembrar que quando ele está sedado, e muitas vezes já veio de um tempo de bloqueio neuromuscular, aquela musculatura está parecendo uma papa às vezes, né? E aquilo que visualmente parece ser o ponto onde você tem que colocar o eletrodo, o músculo não está ali embaixo. Você pensa que o vasto medial está ali embaixo, mas ele não está ali, ele está caído para o lado. Você pensa que o reto femoral está ali, ele não está ali, ele está caído. Então, eu já mostrei algumas vezes para o menino, olha, bota aí no reto femoral. É aqui, vamos botar o ultrassom. E a gente olha, e o reto femoral, na verdade, está caído para o lado direito, né? E aí a gente puxa o eletrodo só um pouquinho para cá e a resposta muscular acontece. Então, a ecografia ela te ajuda a identificar melhor o ponto, se aproximar melhor do ponto motor. Se você não tiver o padrão ouro, porque o padrão ouro é você ter uma caneta, e a gente usa aqui o 0,71 da Quark. Infelizmente, o eletromoduto saiu de linha, né? Porque os fisioterapeutas não usam no seu dia a dia o eletrodiagnóstico do estímulo de superfície. Então, você acha o ponto motor, que é aquele vai com a canetinha, e é impressionante. Se você desloca 3 milímetros para cá, o músculo passa a não responder. Então, tu acha o ponto motor do vasto medial, acha o ponto motor do reto femoral e acha o ponto motor do vasto lateral. E ali, você coloca os eletrodos, você vai ter uma resposta muscular muito mais efetiva, um custo metabólico maior, um torque maior e menor desconforto para o paciente. O padrão ouro seria usar a canetinha. Eu tenho visto, quando você tem alguns pacientes que têm a musculatura preservada ainda, a gente tem colocado, e aí é uma situação que às vezes, porque tu tem 2 eletrodos, um eletromotor com apenas 4 canais, a gente bota um motor do vasto medial e um outro eletrodo no ponto motor do vasto lateral. E uma manha é você fazer uma rotação interna na perna que o vasto lateral se desenha. Aí você coloca ali, tenta achar qual o melhor lugar, e a gente usa os 2 eletrodos ou para fazer panturrilha ou para fazer tibial anterior. E aí isso ganha efetividade de treino. E olha, posso dizer que a gente já viu torque de pacientes, tem alguns vídeos que eu já botei lá, e a intenção era justamente mostrar isso. O indivíduo gera um torque, gera uma contração muscular, que você desenha o músculo todo com apenas 2 eletrodos.
e usando um eletroestimulador relativamente simples. Mas o padrão ouro é ter uma caneta de eletrodiagnóstico. Ou você sair mapeando com... O melhor é usar uma caneta de eletrodiagnóstico. Então, ótimo. Isso daí é uma pergunta que já responde aqui algumas pessoas que fizeram. Ah, como é que ele está localizando? Quanto a esse ponto? Teve essa pergunta, tanto que foi me falado comigo antes, como colocá-lo aí hoje, quando eu coloquei na... Tem alguém que tem alguma pergunta, colocaram como você estava localizando o ponto motor, como estava fazendo esse estímulo. E você está tendo experiência, você até já falou, eu coloquei aqui como pergunta, mas você já colocou, poderia falar um pouco de experiência de usar o eletroestimulador fora da UTI, nesses pacientes que saem com alterações cinético-funcionais da terapia intensiva. Você já teve essa experiência aí no hospital? A gente está com um protocolo, porque por conta da pandemia, né, eu tenho dito isso sempre. Quem imaginava na sua análise SWOT lá do ano passado, seu planejamento estratégico, que a gente ia ter uma pandemia que ia paralisar a vida das pessoas e paralisar tudo como aconteceu esse ano. Então, a nossa clínica está voltando em atividade essa semana, justamente para atender pacientes sobreviventes da Covid-19. E esse volume, me parece que vai ser crescente. Mas nós estávamos com 2 eletroestimuladores de corpo inteiro, da Mirra, né, parados. E a gente falou, agora é a oportunidade de a gente levar para o hospital. Então, tem um equipamento lá no hospital. Mas, Chico, logo que o paciente ele é desperta e ele é capaz de realizar movimentos voluntários, a gente prioriza movimento voluntário, exercício resistido mesmo. A eletroestimulação pode ajudar? Pode. Você pode fazer o que a gente chama de contração superimposta, né? Que é fazer uma contração muscular voluntária para um músculo que ainda está se adaptando, ele ainda está adormecido ali, né? Enfim, com a eletroestimulação para potencializar esse resultado. Como é que a gente faz isso? O melhor modelo é usar o conceito do treino híbrido. O que é isso? Você bota um eletrodo, digamos, no bíceps, né? Uma eletroestimulação no bíceps, e na hora que que a corrente entra, você pede para o paciente fazer a extensão do cotovelo. Ou seja, ele não vai fazer a flexão, ele vai fazer o movimento contrário. Então, o tríceps está tendo que vencer a resistência que está sendo imposta pelo bíceps, que está tetanizado pela corrente, estímulo elétrico. Então, um músculo faz um trabalho resistido e o outro faz um trabalho excêntrico enquanto está sendo tetanizado. Então, você está alongando aquele músculo enquanto a contração está ocorrendo. Então, esse processo aí é um processo que acelera a recuperação muscular mais rápido. Então, a gente tem feito isso. Mas como a eletroestimulação do corpo inteiro tem um padrão ouro para isso, o que a gente estabeleceu? O paciente tem alta da UTI. Hoje, por exemplo, 2 pacientes tiveram alta da UTI. Amanhã, eles já começam no apartamento o uso da eletroestimulação de corpo inteiro. Que aí você consegue associar o exercício à contração muscular induzida pela eletroestimulação. E a gente só faz isso 2 a no máximo 3 vezes por semana. Nos outros dias, eles fazem outros tipos de treinamento. Mas, assim, a busca na mobilização nesse sentido, nesses pacientes que já têm alguma função muscular, grau de força muscular 3, 4, é buscar exercícios resistidos, exercícios funcionais, mais funcionais, controle de tronco, sentar e levantar, pedalinho, resistência oxotônica com elástico, porque aquilo que a gente já conhece e que se você dosimetrar da forma adequada, o paciente ganha funcionalidade. Mas a gente tem usado essencialmente eletro na fase em que o paciente está inconsciente ou relativamente consciente e não é capaz de gerar uma contração muscular efetiva, e numa fase mais tardia, após a alta, usando uma ultra tecnologia. Mas eu diria que o mais importante é nessa parte onde ele não contribui. O mais importante, então, seria focar nesse ambiente, no momento da terapia intensiva mesmo, lá que o paciente está sem conseguir gerar o controle, sem conseguir fazer a contração voluntária, ou que está com uma déficit funcional muito grande, e você tem o suporte aí da eletroestimulação. Então, uma coisa que a gente... E uma coisa que eu digo para vocês, se a gente visitar 100 hospitais, a gente vai conseguir encontrar 5 ou 6 que podem estar fazendo isso daí, proporcionalmente. É uma estimativa minha, só imaginando, mas a gente tem que vender muitas vezes esse pensamento que a fisioterapia tem que pensar nisso daí, tem que tentar fazer isso, tem que correr atrás, e eu estou repetitivo nisso daí, porque, feito você disse, eu sou chato, né, mesmo, fico dizendo isso daí muitas vezes no hospital, tem que...
que não pode Não, ser feito isso? Não, é porque... Não, vamos pensar. Tem uma coisa que não era para estar sendo feita, na verdade. Você está fazendo coisas, muitas vezes, que não é da fisioterapia, em vez de você focar na fisioterapia, na discussão da fisioterapia. E não que... Não é que eu esteja dizendo que a ventilação é muito importante. Não é deixar a ventilação. É que você dá para fazer duas coisas e dá para fazer as coisas bem feito. E se você deixar de fazer outras coisas que não é da fisioterapia. E aqui agora já está chegando, está faltando 15 minutos. Tiveram algumas perguntas que foram feitas aí no final. Eu vou falar aqui para você. Aí tem algumas perguntas que já foram respondidas. Sim, qual o tipo de corrente que está utilizando? Qual o tipo, colocar aqui, fez, russa, alce? é bom você falar isso. O fez é um erro conceitual, né? Fez é uma técnica, né? A gente usa, na verdade, a corrente pulsada de baixa frequência, mas para fazer um movimento funcional. Você tem a possibilidade de usar correntes de média frequência, né? A corrente australiana, a alce, ou a corrente russa, mas eu particularmente não gosto. A gente usa a corrente pulsada mesmo, que é a corrente pulsada de baixa frequência. Assim, a configuração ela vai depender muito de qual é o objetivo. A gente sempre pensa em duas formas. Ou usar a eletroestimulação para metabolização muscular, e aí a gente usa correntes metabólicas. São correntes com frequência de pulso, Chico, abaixo da frequência de fusão, onde eu gosto de usar 5 a 7 pulsos por segundo. Então, você vai ter um abalo muscular, e a ideia ali é melhorar a perfusão muscular, sobretudo numa fase de aquecimento, antes de iniciar o treinamento muscular. E para a corrente de fortalecimento, a gente tem usado 50 Hz de frequência de pulso. E aí a largura de pulso vai muito baseada na cronaximetria, e por isso eu uso o 0,71 para ver, mas a gente não tem precisado usar mais que 400, 500 microsegundos, tá? De largura de pulso, frequência de pulso de 50 pulsos por segundo, e aí depende de cada paciente. Mas eu vou falar de protocolos que mais usualmente a gente usa. Tempo on de rampa, né, de 3 segundos, tempo on de 10 segundos, decai de 2 segundos, que dá 15 segundos de atividade, e 15 segundos a 30 segundos de repouso. Tá? Se a gente botar 15 segundos de repouso, e a gente vê no primeiro treino, onde a gente vai fazer isso em 15 minutos, o indivíduo vai fazer exatamente 30 contrações, se ele não apresentar ao longo das 30 contrações sinais de fadiga, né, fadiga de alta frequência, continuar com um torque bom, uma contração muscular boa, a gente mantém isso. E a gente faz uma vez por dia. Então, no primeiro dia ele faz 30 contrações, no outro dia a gente aumenta mais 5 minutos, e assim vai buscando uma meta de chegar a 60 contrações. Uma vez ao dia. E músculo, quadríceps. Se a gente treina quadríceps num dia, no outro dia a gente pensa em treinar outros grupos musculares. Tem que lembrar que a contração muscular induzida pelo estímulo elétrico ela é muito agressiva, né? Sobretudo se você trabalhar com frequência de pulso mais altas e com tetania muito grande do músculo. Então, você tem que dar o tempo para recuperar. Uma outra dica importante para a terapia intensiva, trabalha com a nutrição, cara. Não dá para trabalhar sem eles. Tá? Então, a gente vê a meta de proteína por dia, de ser ali de 1,5 a 3 grama por quilograma dia, né? E a gente já tem um protocolo aqui, que é o Sarcoprev. Então, toda vez que a gente estimula, faz um treinamento com o paciente, a nutrição 2 vezes por dia, logo após a fisioterapia abordar, ela entrega 30 gramas de proteína, um whey protein para o paciente, seja por via nasointeral ou o paciente fazer ingesta. E um outro protocolo, mais para potencialização muscular, a gente faz 6 segundos de contração e 12 segundos de repouso. Tá? E aí a gente começa isso com 15 minutos, isso vai dar 50 contrações, e a cada dia a gente vai periodizando isso, aumentando 3 minutos. Então ele vai fazer 3 minutos a mais, 18 minutos, vão ser 60 contrações. 21 minutos, 70 contrações. Até um máximo de 30 minutos, onde a gente vai ter 100 contrações musculares. Sempre observando se o paciente está... Todas as contrações musculares estão sendo efetivas. Então, é mais ou menos, eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu muito bem. 30 minutos, e sempre tem que fazer, no mínimo, 15 minutos de corrente de metabólica no final, antes e depois. Então, você faz sempre com a frequência de 15 a 10, de 15 não, de 7 a 5 no começo, de metabólica, antes e depois de frequência de pulso, para dar o estímulo metabólico.
E dentro desse tempo, 30 contrações que vai aumentando de forma gradativa no meio, né, entre as duas metabólicas. Então, você Muito bom. entendeu que são 45 minutos a 1 hora, então acabou. Você fez aquilo ali, resolveu a vida e eu te garanto que mantém massa muscular, né? Lembrando que uma coisa que o pessoal pode estar perguntando, lembrando que o pessoal pode estar vendo aí, mais 1 hora, mas não são todos os pacientes que vão fazer. Você falou antes que tem os critérios para identificar qual paciente vai ter benefício ou não. É uma coisa que o pessoal pode estar pensando aí. Eu estou vendo que o Dieguinho entrou aí, o Everton está aí também. O Everton é residente da gente lá no Agamenon e o Diego é plantonista. Hoje nós elecionamos 2 pacientes à tarde e ele fez 3 pacientes de manhã, se eu não me engano. Ou foi 2, enfim. Então você veja, talvez tinha mais. Porque eu acho que a gente está com chegaram 2 elecionadores ontem. Tem uma promessa de chegar mais 2. O meu sonho é ter um para cada 2 leitos, porque a gente termina fazendo em todos por falta mais do equipamento. Mas digamos que você vai ter ali no UTI de 18 leitos, você vai ter ali 6, 7 pacientes que têm indicação de fazer. Tem algumas perguntas aqui que já foram respondidas. Quando iniciar, você já respondeu. Qual a melhor corrente, você já colocou também. Vou ver algumas perguntas aqui que estão fazendo agora no momento. Deixa eu dar uma olhada aqui. Na literatura, a maioria dos trabalhos são correntes pulsadas. Tá? O medo da corrente em UTI, o medo da corrente de média frequência, particularmente no paciente crítico, é a fadiga de alta frequência. Ele vai fazer fadiga de alta frequência com mais rápido. Né? Então, a dosimetria tem que ser um pouquinho... Você tem que dar um tempo off maior e entender que ali você vai querer mais potencialização muscular. Eu vi uma pergunta do professor Roberto Plentes aqui, que é um grande mestre, enfim, sobre desfechos. O desfecho é funcionalidade. O Everton está aí, a gente está vendo MRC no Agamenon e o IMS, a escala de funcionalidade de IMS. No Esperança, a gente vê o MRC, a gente está vendo a ecografia, né? A espessura muscular, e a gente está usando 2 ultrassons, que é o ultrassom clínico e o Bodymetrics, que é um ultrassom mais simples, que você consegue... E a gente vê parâmetros de funcionalidade, o IMS, o MRC, hand grip e o TUG, né? O Time Up and Go, teste e velocidade máxima no momento da alta. Nesses 2 pacientes que a gente teve, a gente já conseguiu monitorar isso, que tiveram alta. Hoje a gente teve alta do nosso primeiro paciente com Covid-19, a gente teve alta na semana passada do nosso segundo paciente, e todos os 2 saíram andando, cara, com MRC quase de 60. Então, é por isso que eu acho que essa missão a gente tem que passar. Acredita na eletroestimulação, porque eu não tenho dúvida que ela impacta nesse parâmetro. É claro que ela faz parte de um conjunto, né, de abordagens, e você conhece, sabe quanto eu sou engajado com essa questão da mobilização precoce. Não que eu não goste de ventilação mecânica, né? Que gosta muito. Boa, muito. E nesse período agora, pré-Covid-19, a gente passou por uma maratona, eu, Indianara, Diogo, a gente treinou mais quase 1000 médicos aqui, cara. Médicos. A gente treinando como fazer titulação de PIP, fisioterapeutas mais alguns, como, enfim, ventilar paciente com Covid-19. Então, eu gosto de discutir isso, mas como você falou várias vezes, eu quero reforçar, não é só isso, né? Não é só ajustar a ventilação mecânica, não adianta só isso. E a eletroestimulação é um método mais precoce que você pode ter de manter, de buscar algum resgate da função neuromuscular dos pacientes. Ela e a mobilização passiva, que tem sido tão demonizada por alguns colegas, e eu sou crítico disso, porque eu me considero um fisioterapeuta Nutella nesse sentido, porque eu acredito em mobilização passiva, assim. É a única forma de você manter plasticidade muscular, manter saúde articular. E às vezes a gente vê paciente que está sendo eletroestimulado e depois você vai pegar na mãozinha dele, ele sente dor porque ninguém pensou de fazer a parte passiva. Com certeza, até a mobilização neural. Se você mantém a rigidez parada, você também tem alteração da mobilização neural, que é uma coisa que pode afetar a neuroplasticidade, pode afetar o estímulo do eletroestimulador, pode afetar a ativação da unidade motora. Porque se você está tendo lá, tem um amigo meu que trabalha aqui, ele é mais da terapia desportiva, que ele diz, por que a gente faz uma pesquisa de mobilização neural nesses pacientes dentro da terapia intensiva? Eu disse, vamos lá, eu fiz até o curso com ele lá de mobilização, mas tem que colocar no papel, definir, para ver se vai ter uma repercussão mesmo, realizar essa mobilização. Chico, você falou uma coisa que é importante, é um dos desfechos que eu mais analiso quando o paciente começa, por exemplo, a gente vai começar a eletroestimular. Primeira coisa, tem colegas que trabalham comigo, eles sabem disso. Primeira coisa que eu vou ver, eu falei, vamos ver.
eu quero ver se a musculatura, se peitoral não está encurtado, se isquiotibial não está encurtado, se toda a musculatura, se amplitude e movimento. Falei, então, o que a gente tinha que fazer, a nossa obrigação a gente fez de manter a saúde articular, né? E lembrar que o movimento passivo, o alongamento, por exemplo, você diminui a possibilidade de perder sarcômeros em série, né? Então, não é porque um estudo que fala de uma bicicletinha de mobilização passiva mostrou que não deu resultado, eu não troco a bicicleta de mobilização passiva. A gente tem até no hospital, eu quase não uso aquele negócio. Eu prefiro ir lá e fazer a mobilização que você pega a mão e toca no doente mesmo. E você não gasta mais de 10 minutos para mobilizar todas as articulações e sentir como é que o paciente está. E pode até associar com o eletro, tá? Não tem problema. Faltam 4 minutos aqui. Eu vou fazer uma pergunta que é mais em relação agora, não do tema da estimulação, mas de como fisioterapeuta, você que eu posso considerar um fisioterapeuta, que uma vez você disse isso daí, não sei, isso aí não tinha nem falado para você que eu ia falar sobre esse assunto, você me disse uma vez, fisioterapeuta reclama muito, fisioterapeuta que diz que vai desistir, desista, é melhor do que ficar reclamando. Para perto de mim, eu falo, vai embora, vai fazer outra coisa. Isso, e uma pergunta que eu ia fazer é assim, para você que está vendo aí a fisioterapia, que nesse momento está tão importante, que muitas vezes a pessoa só fica reclamando, não vê a importância, o que é que vocês dizem? Nesses estudantes de fisioterapia, tem alguns estudantes aqui, nesses fisioterapeutas que estão acabando de se formar, que estão entrando numa terapia intensiva, que muitas vezes tem um medo, mas tem o médico diz uma coisa, o enfermeiro diz uma coisa, não sei o quê, e você fica meio que perdido. Está chegando no momento de uma pandemia e fica meio com receio do que tem que fazer, do que pode fazer. O que é que você poderia falar em relação a perfil profissional para essas pessoas? Eu tenho explicado isso. Eu não sei quem está aí, estou vendo que a luz do sol está aí. Depois eu quero dar um abraço para um bocado de gente boa que eu admiro demais e que está aí, enfim. Eu queria que você me desse esse tempo. Mas, olha, os colegas que trabalham comigo me vêm falar isso. Tem me visto falar muito isso. Olha, o nosso momento de protagonismo agora é único, né? Uhum. Porque a gente nunca teve tantos pacientes graves em ventilação mecânica que a gente sabe que nessa hora quem ajuda a resolver, quem faz, quem é o fisioterapeuta. E tem que ser o cara que sabe resolver, porque também não adianta. Né? E a gente nunca teve tanto paciente grave que vai precisar de mobilidade, cara, vai precisar de funcionalidade. Então, eu tenho dito assim, olha, fala para o paciente, eu sou fisioterapeuta, meu nome é fulano, sou da fisioterapia. Eles precisam entender que quem está vendo eles é o fisioterapeuta. Porque eles chamam de doutor e pensam que você é médico. Eu não sei se já passou por isso, né? Então, assim, eu nunca vi um momento tão... tem sido emocionalmente desgastante, Chico, porque eu não sei como é que está sendo aí no Rio. Eu pensei que esse tsunami não ia vir da forma que está chegando aqui, mas tem sido assustador, porque a gente está vendo colega de plantão que trabalhava com você morrer de Covid-19, a gente está vendo colega ficar doente e ir para o respirador, a gente está vendo colega ser entubado. Quando eu falo colegas da profissão da terapia intensiva, e tem um envolvimento emocional nisso. E você termina se envolvendo com cada paciente, né? O essencial que você falou é que você tem que voltar para casa e você já dormir pensando, cara, o que eu vou fazer com fulano amanhã? Isso. Né? O que eu vou fazer com fulano amanhã, cara? Como é que tá hoje? Então, tem colegas aí que sabem, que me ligam de 1h da manhã, olha, estão pensando em pronar fulano, prona no prona, e você está ligado o tempo inteiro. Então, esse momento é único, mas não é um momento só do discurso. A gente tem que mostrar realmente quem somos nós. É uma oportunidade da gente mostrar para a sociedade quem é a fisioterapia. É uma profissão relativamente nova, então você vê toda hora na imprensa, porque a enfermagem, os médicos, a enfermagem, isso não te irrita, não, cara? Eu acho que talvez o profissional que mais está no front, que mais está ali, é o fisioterapeuta. Quem mais está no front é ele. Eu não tenho nenhum receio, assim, de falar isso numa boa, né? Com todo respeito à interdisciplinaridade, porque se tem um ambiente onde a interdisciplinaridade é fundamental, é a terapia intensiva. E o fato de estar enfrentando uma pandemia dessa, em 2 hospitais, onde a gente já trabalha ali há muito tempo, onde todo mundo se conhece, e onde essa interdisciplinaridade existe, você sabe da autonomia que a gente tem aqui, né? Do respeito que a gente tem, isso faz com que você se sinta muito à vontade de estar trabalhando num lugar como esse, né? Que você é escutado. Você veja que o movimento dos médicos de falar, cara, vamos comprar eletroestimulador, vocês precisam, só tem um. E eu espero no RAM
até semana que vem a gente ter o meu sonho, que é 1 para cada 2 leitos. Então, mas não é só isso, não é só eletroestimulação, não é só treinamento muscular respiratório, mobilização, exercício como um todo. A gestão do movimento nesses pacientes é fundamental. Então, a gente está com tudo na mão, cara. Essa é a hora da gente mudar a ideia do que é fisioterapia em terapia intensiva para a sociedade. Tá aparecendo aqui que faltam 25 segundos, Josimar. Se você quiser falar mais alguma coisa aí. Cara, então eu só queria mandar um abraço para todo mundo. Desculpa, eu não administro muito bem essa ferramenta. Professora Jossi, meu amigo e irmão Fabrício, Josimar, Mazulo, enfim, todo mundo que vai faltar. Professora Grace, minha mestra, eterna mestra, professor Darlan, mas olha, mas é isso, Chico. Primeiro eu queria agradecer e falar da minha alegria de estar te reencontrando. Eu tenho acompanhado o teu trabalho, eu sou um cara muito mais espiador de rede social do que... e sou muito cobrado, sabe? Tanto da nossa administradora lá, Maísa Dantas, que você conhece, era secretária da gente. Vocês têm que aparecer mais, vocês têm que botar, e eu fico naquela... Não gosto disso, e eu não tenho muito tempo assim também para ficar retornando e respondendo as perguntas, mas assim, eu até falo pro pessoal, cara, na vida real eu sou legal, pessoal eu sou legal, mas eu sou meio sociopata digital. Mas veja, Chico, agradecer, cara, obrigado, o bate-papo foi muito legal e assim, vamos manter essa porta aí para a gente estar interagindo, discutindo casos, discutindo, e eu tô assim com... num momento assim que tem sido muito intenso e que tem sido de um aprendizado absurdo, cara. E assim, tem coisas que são ruins, né? Mas oportunidades que surgem para você otimizar um pouquinho algumas coisas na assistência. E a eletroestimulação, particularmente, tem sido uma oportunidade bem intensa. Então, a gente pode, em outro momento, discutir particularidades disso, tá? E eu queria agradecer, primeiro, pela sugestão do tema, né, e segundo, pela oportunidade de estar discutindo contigo aí, estar te reencontrando. E eu queria que você voltasse para cá, cara. Também. Eu gosto daqui, de trabalhar aqui, mas eu gosto... Se fosse aqui em Pernambuco, aí estava ótimo em Recife. Um dia eu volto. Volta mesmo. E aí, mais uma vez, desculpa, um abraço para todos, enfim. E na live não dá para a gente estar interagindo, né? Mas volto a mandar um abraço para todos e que a gente faça novos encontros desses. Queria agradecer a você também. Dá o toque, cara, para a gente começar. Vou ligar. Vou tentar amanhã eu estou de plantão. Já vou tentar amanhã. Queria agradecer para você aqui, sua presença aqui. Aceitou o convite, não deixou nenhum momento ali, viu, e no mesmo momento respondeu lá que queria participar. Você foi muito importante na minha formação, como todo o pessoal ali da Pulmocardio. Então, ali tem já 15 anos já isso daí, e eu sei que eu fui formado da parte de terapia intensiva lá na Pulmocardio, também com a Thaís Neves, que foi a primeira minha preceptora lá no hospital. Esqueci até o nome lá. Isso. E o Éger também, que eu estagiei, foi o primeiro local que eu estagiei, também foi com o Éger lá no Agamenon, depois Thaís, depois eu terminei de Anara, e depois fui para lá para o Pulmocardio e terminei conhecendo lá o pessoal do Esperança e tudo mais. Então, agradecer vocês daí. Essa gestão do trabalho dentro da terapia intensiva, de avaliar o paciente daquela maneira, avaliar de manhã cedo, ver o que é que tem para identificar, o que é que tem... Eu aprendi isso dentro lá do Esperança, então agradecer que modifica toda a minha conduta como profissional, não só dentro da terapia intensiva, como fora da terapia intensiva. E dizer assim, obrigado por você estar aqui, a gente ter discutido esse ponto, fechar aí a live de novo. Eu tentei retornar, algumas pessoas retornaram, mas sabe que não vai ficar todo mundo no momento. E estamos aqui disponíveis. Se vier no Rio, quando passar a pandemia, pode aparecer aqui para a gente tentar dar uma surfada aqui no Recreio. Vai ter que pegar onda, né, cara? Já estou 5 anos, estou aprendendo. 5 anos já treinando, já aprendi, né? Já aprendeu, meu velho. Já dá. Já aprendi. Então, agradecer de novo. Vamos marcar essa queda aí. Então, até a próxima, Francimar. Muito obrigado. Bom, obrigado. Grande abraço a todos aí.